Bom, em primeiro lugar, assim, eu te agradeço bastante por essa iniciativa, por essa disponibilidade de se mostrar, de se apresentar como autor. Às vezes as pessoas leem bastante e antigamente nós não tínhamos, né, essa oportunidade de se mostrar de imagem, de som. A literatura era mais distante. Hoje já é uma iniciativa internacional que os autores se mostrem, até para a gente trabalhar com uma ligação mais, né, dentro, entre o autor, o pesquisador e a pessoa que está lendo, por causa especialmente dessa sociedade maluca, de muita informação, de muito assunto circulando, e essa busca dos autores, dos pesquisadores, essa aproximação com o leitor, né, impulsiona essa animosidade para que esse autor, para que essas pessoas que têm contato entrem no material, leiam o material. E eu já te parabenizo, agradeço a disponibilidade de estar aqui. E como sempre, né, o professor fala muito, só eu estou falando, né? A gente tem um problema, né? Professora, mulher falando um monte. Então, eu vou deixar você falar um pouco agora, Frei Sérgio Pérez. Se apresente um pouco para a gente. Bom, então, meu nome é Sérgio Pérez de Paula. Eu sou formado, né, em Filosofia e Teologia, que são cursos obrigatórios, para a formação sacerdotal, e também depois eu fiz a graduação e mestrado em História pela Unesp de Franca, e atualmente eu sou doutorando do programa de História Social da PUC de São Paulo. A minha área de pesquisa, de alguma forma, sempre envolveu a igreja e também a ordem, né, dos agostinianos recoletos, à qual eu pertenço. Meu primeiro trabalho de pesquisa, assim, acadêmica, né, eu já tinha feito uns trabalhos anteriores, mas o primeiro trabalho foi sobre a imigração italiana e o núcleo colonial da Fazenda do Centro, no Espírito Santo. Essa Uhum. fazenda é uma fazenda dos agostinianos recoletos que foi adquirida no começo do século XX, e os agostinianos a dividiram para instalar famílias de imigrantes italianos. E tem uma história bastante interessante, né? Esse foi o meu primeiro trabalho. Foi publicado depois pelo Arquivo Histórico do Espírito Santo. Bacana. A pesquisa de mestrado girou em torno também da Ordem dos Agostinianos Recoletos no Brasil. É uma história já secular, né, desde 1899. E agora a pesquisa do doutorado também toca, né, nos agostinianos, mas é um pouco mais ampla, porque envolve um instituto de filosofia e teologia que existiu aqui em São Paulo, né, entre 65 e 69. Então, esses foram assim, os meus principais objetos de pesquisa. Né? A área da história me encanta muito também. Né? É um Assim, olhar assim, ao mesmo tempo que é filósofo, né? Tem uma pegada de filosofia na sua escrita, mas também tem aquela. Eu falo que o historiador ele trabalha com uma fluidez textual, né? Com uma leveza textual que eu realmente admiro bastante. e hoje em dia, inclusive, está se insistindo muito, né, nessa relação entre a literatura e a história. Né? Quer dizer, fazer da escrita da história também uma escrita literária. Né? Ela não é uma literatura fictícia, vamos dizer assim, né? No sentido de que é um mero produto da cabeça do historiador. Né? Sim. Mas, porque a gente tem a questão da pesquisa histórica, né? Mas ela tem uma construção própria do historiador também, né? E ao invés de ficar uma escrita, às vezes, pesada, densa, muito técnica, hoje em dia está se insistindo muito nessa fluidez mesmo própria da literatura. Né? É um dos temas em voga hoje em dia na área da história. É verdade. Mas eu acho que o historiador ele tem essa capacidade, né? Menos difícil do que pega alguém das áreas duras ou alguém que está muito ligado à metodologia. Como eu me especializei em metodologia durante toda a minha vida, mesmo como a gente estava conversando, eu fiz teologia já não com o intuito de participar de qualquer tipo de ordem, só de conhecimento mesmo.
eu fui para a área da metodologia científica. E a metodologia científica, ela é dura, né? Então, ela Sim. é sistemática, é dura. E essa fluidez que o historiador, que o filósofo, mais o historiador tem, é realmente fantástica. Bom, fala um pouquinho para a gente, então, do Instituto de Filosofia e Teologia, IFT, né? E, Mas a sigla foi reapropriada para outras instituições, por isso que eu estou voltando. É sim. aquele prédio que fica ali na Santa Cecília? Não, não. Os que passaram por lá falam IFT, né? IFT, IFT. Uhum, Instituto, inicialmente era Instituto de Filosofia e Teologia, uhum, até fins de 67. Em 68, ele passou a se chamar Instituto de Formação Teológica, ou seja, abandonou-se o primeiro projeto de também oferecer uma formação filosófica e se direcionou mais para a teologia. Mas a uhum, sigla permaneceu, IFT. Bom, o IFT ele foi uma iniciativa da Congregação dos Religiosos do Brasil, né, a CRB, de um projeto de formação religiosa, sacerdotal, voltada inicialmente para religiosos. Religiosos aqui é um termo específico, a igreja usa muito a palavra religioso para aqueles que são membros de ordens religiosas, né? uhum. Então, toda vez que eu usar o termo religioso, geralmente é nesse sentido, né? Então, Ótimo. a Conferência dos Religiosos do Brasil, ela teve essa iniciativa em 64, né, mais ou menos, de criar uma instituição que reunisse várias congregações. Por quê? Cada congregação tinha o seu seminário de formação filosófica, o seu seminário de formação teológica. E isso, é claro, implica uma série de dificuldades, desde dificuldades econômicas, dificuldades de pessoal, né, e às vezes comprometia até a qualidade da própria formação. Então a ideia era reunir várias congregações, várias ordens religiosas. A igreja distingue um pouco entre congregação e ordem, mas grosso modo é quase a mesma coisa, né? Então, ela reuniu várias ordens religiosas e congregações com esse intuito de reunir pessoal gabaritado de cada uma dessas ordens num único centro de formação e oferecer uma formação assim, mais adequada aos novos tempos, né? 64, 65, o Concílio Vaticano II estava assim, em pleno andamento, já caminhando para a sua finalização. 65 foi o último ano do Concílio Vaticano II e o IFT já existia em 65. Mas o objetivo era esse, não oferecer uma formação que fosse mais profunda, com um pessoal mais gabaritado, que tivesse uma formação mais profunda, enfim, juntar aquele pessoal que tinha de melhor nessas congregações num único lugar e oferecer Uhum. uma formação de qualidade. Esse foi o objetivo, então, do Instituto de Filosofia e Teologia. 65, 66 e 67, o IFT funcionou no antigo Colégio Desoazô. Era um prédio das Irmãs Cônigas de Santo Agostinho. Uhum. Esse prédio ele ficava na esquina da rua Caio Prado com a rua Augusta. Ele foi demolido, hoje é uma praça, um Parque Augusta, se não me engano, que se chama, porque ele foi demolido e não construíram nada ali, né? Houve alguns embargos aí na época, quiseram construir alguma coisa, mas no final ficou uma praça. Uhum. E era um prédio muito bonito, um prédio secular praticamente, né? Um prédio que era voltado para a formação das meninas, das moças, né? Das classes média alta, né? Da sociedade paulistana, que passaram pelo Colégio Desoazô e foram personalidades famosas, né? Por exemplo, a dona Ruth Cardoso. A dona Uhum. Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique Cardoso, estudou no IFT.
Parece que a Marta Suplicy também chegou a estudar no IFT. Então, o IFT ele funcionou nos primeiros anos lá no antigo Colégio de Zuazô. Como o colégio foi vendido, ele passou a funcionar depois no convento dos frades carmelitas, no Bela Vista, na Martiniano de Carvalho, no Bela Vista. Então, 68 e 69 foram os 2 últimos anos do IFT lá no convento carmelita no Bela Vista. Essas são praticamente 2 fases distintas, né, do IFT. Uma primeira fase assim, de organização, de estruturação, de adequação, porque como juntou várias congregações, né, eles tiveram que adequar, vamos dizer assim, todo o currículo, o pessoal, os estudantes, para encaixar dentro da grade curricular proposta, né? Falar para quem não conhece, que vai assistir a gente depois, é que embora faça parte da mesma denominação, as ordens elas têm umas diferenças peculiares entre si e que de vez em quando se junta nesse sentido de união, há algumas divergências que podem predominar. Algumas ordens religiosas e congregações, né, por exemplo, que fizeram parte do IFT. Né? Nós temos, por exemplo, os agostinianos recoletos, os camilianos, sacramentinos, dominicanos, a ordem dos pregadores, né? Os beneditinos, chegaram a ter alguns membros dentro do IFT, ou seja, de fato são ordens religiosas que têm trabalhos diferentes, espiritualidades diferentes. O objetivo do IFT era, assim, fornecer uma formação teológica dentro daquilo que o Concílio Vaticano II estava propondo, e depois cada ordem, cada congregação religiosa cuidava da sua formação própria. Então, eles iam oferecer uma formação mais geral, né, que tivesse, sobretudo, um diálogo com o mundo moderno. Essa seria, no início, o principal viés, né, do IFT. Em que momento você acha que essa leitura, conforme você colocou no seu material, em que momento você, enquanto pesquisador, enquanto historiador, viu que houve essa questão das dificuldades, do autoritarismo, da política? Conta pra gente. Isso. O IFT ele teve uma história muito curta, né? Foram 5 anos de existência, mas ao mesmo tempo é densa, é uma história muito densa e uma certa escassez de fontes. A principal fonte que eu tenho é o livro de atas do Diretório Acadêmico. Ou seja, em 1966, os estudantes do IFT, eles se organizaram e formaram um diretório acadêmico. Então, o livro de atas registra, né, vamos dizer assim, as assembleias, as discussões dos estudantes, né? Enquanto normalmente nos livros de atas se procura colocar aquilo que é mais assim formal, mais direto, o livro de atas do IFT ele é muito caloroso, né? Ele apresenta de uma forma muito viva as discussões dos estudantes, né? E 66 foi um ano, assim, parece que relativamente tranquilo, mas a grande discussão em 66 era a ligação entre o diretório acadêmico do IFT e o movimento estudantil. A UNE, no caso, a União Nacional Estudantil, a União Estadual dos Estudantes, né? O EE. Então, qual o vínculo que eles iam estabelecer com o movimento estudantil? Quando chega em 67, o regime militar já está endurecendo cada vez mais, já começou a acontecer algumas invasões em conventos, algumas prisões de religiosos, de padres. Então, a partir principalmente a partir de agosto de 67, o diretório acadêmico ele vai cada vez mais se integrando ao movimento estudantil, vai se organizando para fazer manifestações contra o regime militar. Só para ter uma ideia, no dia 3 de agosto de 1967, os estudantes do IFT fizeram um protesto em frente ao prédio do DOPS.
ali perto onde hoje é o Museu da Resistência, né, perto da Estação da Luz. Então, eles fizeram um protesto em frente ao DOPS. E desse protesto, vários estudantes foram presos, foram fichados, e por intervenção do cardeal Dom Agnello Rossi, eles foram liberados. Uhum. Então, esse foi uma primeira manifestação assim que já mostra o envolvimento dos estudantes nessa resistência, por exemplo, ao regime militar. Só que, ao mesmo tempo, o IFT foi tendo algum atrito e uma certa insatisfação com o cardeal Dom Agnello Rossi. De forma que, em 1968, em setembro de 1968, o cardeal ele escreveu um artigo para o jornal, para o Estado de São Paulo. Ele escrevia muito para o Estado de São Paulo. E nesse artigo ele fala, de certa forma, ele descredencia o IFT como uma instituição de formação religiosa. Chega a dizer que aqueles que forem formados no IFT, para poder exercer alguma função na arquidiocese, eles teriam que prestar um exame. Então, isso trouxe uma insatisfação muito grande entre os estudantes do IFT, que solicitaram uma reunião com o cardeal. Né? Eles solicitaram uma reunião, fizeram essa reunião aí no dia, se não me engano, 23 de setembro. É a última ata do livro de atas do Diretório Acadêmico. Né? Então, houve essa reunião, né, em que o cardeal expôs as suas razões, os estudantes puderam também se manifestar, certo? E a partir daí o livro de atas não registra mais nada. Mas, em fins de 69, o IFT deixa de existir. Então, a primeira questão foi essa. Esse tempo de formação, basicamente, foi uma turma? Exatamente, né? 4 anos, normalmente, é um tempo de formação teológica, né? Ou seja, pelo IFT, passou pelo menos uma turma completa, né? Passou pelo IFT, quase 2 passaram pelo IFT. E outras aí com algum tempo, né, dentro do IFT. Teve algumas outras coisas assim que foram pesando, né? Por exemplo, em 68, nas últimas atas, os estudantes do IFT estavam se preparando para discutir o 30º Congresso da UNE, que aconteceria em Ibiúna. Né? Em outubro, eles tinham lá todo o programa, né? E eles iam discutir os conteúdos a serem apresentados nesse Congresso da UNE. E quando ocorreu o Congresso da UNE, né, alguns falam 900 presos, né, 900 estudantes presos, mas não chegou a 700, né? Aliás, em torno de 600 estudantes foram presos nesse congresso da UNE em Ibiúna, e entre esses estudantes haviam 3 estudantes do IFT, né? 3. Coincidentemente, os 3 eram dominicanos, né? Isso certamente foi um fator que deve ter assim pesado. Nesse ínterim, o cardeal ele não tinha autoridade direta sobre o IFT, porque o IFT era da congregação dos religiosos, então ele tinha uma certa autonomia. Mas o cardeal ele escreve uma carta para todas as congregações que mantinham seus estudantes no IFT, descredenciando o IFT, né, dizendo que o conteúdo ensinado no IFT não correspondia à ortodoxia católica. Mas, mesmo assim, algumas congregações ainda mantiveram os seus estudantes no IFT, de forma que ele funcionou no ano de 1969. Só que o IFT também dependia de alguns subsídios externos, principalmente de algumas instituições alemãs. Haviam 2 instituições alemãs que ajudavam muito a igreja no Brasil, e ainda ajudam. A Adveniat e Misério. E o IFT ele recebia algumas verbas dessas instituições.
A partir do momento que o cardeal descredenciou o IFT como uma instituição que não representava, não estava de acordo com a ortodoxia católica, essas instituições deixaram também de ajudar. Ou seja, essa falta, né, de um subsídio financeiro, de um apoio financeiro, certamente influenciou também para que depois o IFT fosse extinto. Mas houve ainda um terceiro fator, né, que já ocorreu no final de 69. Entre os estudantes do IFT estavam principalmente os dominicanos, né? E no final de 69, no dia 4 de novembro de 69, Marighella foi morto, né, pela polícia. Houve todo um esquema que envolveu os dominicanos. Os frades dominicanos foram presos, alguns foram torturados, né, e tem toda uma história bastante cruel aí, né, em torno desse fato aí, que foi a morte de Marighella, a prisão dos dominicanos. E foi um escândalo, né, de certa forma. A imprensa explorou muito isso. A revista Veja, eu não me lembro agora exatamente o dia, mas é coisa assim do dia 16 de novembro de 69, ela publica uma revista da capa, né, como que um hábito todo sem rosto, né? E no lugar do rosto está assim, os sacerdotes do terror. E os dominicanos, alguns desses dominicanos, ou foram estudantes do IFT, ou ainda eram estudantes do IFT, né? Então foi mais um elemento que pesou negativamente assim, para o IFT e certamente contribuiu também para a sua extinção. E esse artigo, né, que eu escrevi sobre essa questão da autoridade, autoritarismo, né, a questão da liberdade, porque toda a história do IFT, acho que esses conceitos, eles entram muito em jogo. 68 é um ano emblemático, é um ano emblemático na história da humanidade, é um ano emblemático na história do Brasil, a gente pode dizer que é um ano emblemático na história da igreja, né, porque é o ano das grandes contestações, né? Das grandes contestações, e essa questão da autoridade é um dos elementos que está sendo altamente contestado, não só dentro da igreja, mas fora também. Né? O resgate, eu acho que a Hannah Arendt, que você resgatou a Hannah Arendt para embasar sua pesquisa, eu acredito que esse resgate e essa profundidade, porque a Hannah, quando ela escreve, é com sentimento, é com alma, não é um olhar distante de pesquisador, é quem também sofreu com política, quem também sofreu por perseguição, quem também sofreu todas essas questões que a gente trabalha com... É um sofrimento de alma, né? Não é aquele olhar distante do pesquisador. Então, eu acho a Hannah Arendt, primeiro, ela passou por um campo de concentração. Sim. Né? Ela foge de um campo de concentração. Né? Ela vai para os Estados Unidos sem documentos, digamos assim. Né? Ela fala, às vezes, para pronunciar em português, é até meio complicada. Né? Ela foi apátrida, né? Ou seja, sem pátria, porque ela não tinha documentos. Né? Ela foi uma fugitiva. Então, ela viveu 10 anos nos Estados Unidos nessa condição, até conseguir a cidadania norte-americana e poder, então, a partir daí, vamos dizer assim, viver a sua vida com uma certa normalidade. Né? Ou seja, judia, num campo de concentração, depois vive essa condição, né, de uma mulher sem pátria, né? Obviamente que contava aí com o apoio da comunidade judaica, né? Deu esse respaldo, né, para ela, e a grande angústia que eu vejo assim nela é exatamente de compreender, né? Quer dizer, os horrores mesmo de um campo de concentração, de tudo que ocorreu com os judeus. Né? É tão interessante, foi ontem eu vi uma reportagem que trazia algo nesse sentido. Né? Inicialmente, logo depois da guerra, os judeus ainda não se perguntavam por que isso nos aconteceu. O sentimento que passava entre aqueles que
sobreviveram aos campos de concentração era um sentimento de ser o resto. Eu sou o resto. Eu sou aquilo que sobrou, sabe? É uma coisa assim horrível mesmo, né? Um sentimento. Depois é que eles começaram a se perguntar por que isso nos aconteceu? Como nós deixamos que isso nos acontecesse? Isso foram reflexões posteriores. Eu acho que a Hannah Arendt ela deu uma contribuição muito grande, né, quanto a essas questões, a essas perguntas. Né? A obra dela, As Origens do Totalitarismo, é exatamente, eu acho que uma busca de respostas a isso. Né? Qual que é a raiz do imperialismo? Qual é a raiz do antissemitismo? Qual é a raiz, né, do totalitarismo? Depois, quando ela vai assistir o julgamento de Eichmann, né, quer dizer, que ela chega e constata, né, Eichmann não é um monstro, uma pessoa comum. Né, é uma pessoa que renunciou à sua capacidade de pensar, que renunciou aos seus juízos morais, né, à sua avaliação do que é certo e do que é errado. Né, mas era um homem comum, um cumpridor de leis, um cumpridor das suas funções, digamos assim, mas que contribuiu para um horror, né, da humanidade. Daí depois, como ela constrói o conceito de banalidade do mal. Né? Quer dizer, existe o que ela chamou de mal radical. Você acha que nessa sua leitura você poderia associar, talvez, essa figura do autoritário, da pessoa que quer, não da pessoa ou do movimento, do sistema, a negação do reconhecimento do IFT pelo cardeal? Olha, então, primeira coisa, assim, com relação à questão da autoridade. Né? O que a gente vê ali no IFT é esse contexto de enfrentamento àquilo que representava a autoridade. Sim. Havia um desejo de uma igreja diferente. E os estudantes, ao mesmo tempo, estão se envolvendo nos movimentos de resistência ao regime militar. O movimento da igreja diferente é por parte dos estudantes e dos dirigentes do IFT. Sim. Então, assim, por parte do IFT e dos estudantes, nós temos, vamos dizer assim, uma dupla resistência à questão da autoridade. De um lado, a autoridade da igreja, porque está se querendo uma igreja diferente daquele modelo tridentino. Né? Então, há um bombardeio daquilo que antes era a tradição da igreja, o modelo tridentino, e querendo se construir um novo modelo de igreja. De um lado interno, digamos assim. Então, nós temos essa questão da igreja. E, de outro lado, com relação ao ambiente político, a contestação ao regime militar. Então, a autoridade ela está sendo bombardeada em duas vertentes, né, vamos dizer assim, internamente, no âmbito da igreja, e externamente, no âmbito político. O cardeal era um homem autoritário? Não me parece que seja uma pessoa autoritária. Né? Ele estava insatisfeito com o IFT, sim. Né? Ele estava insatisfeito. Agora, o curioso é que ele aceitou participar de uma reunião, né, com os estudantes do IFT. Foi mediado, né, vamos dizer assim, pela direção do IFT, obviamente. Agora, ele usou de alguns elementos da sua autoridade enquanto cardeal para descredenciar o IFT, isso sim, ele usou. O cardeal do Agnello Rossi, eu não tenho assim, muitas informações a respeito dele, mas ele se enquadraria muito mais numa linha assim, conservadora, mas não tradicionalista. Ele não era um tradicionalista e nem era um progressista. Ele está numa linha mediana, porque durante de um lado, a gente percebe que o clero de São Paulo, no final da década de 70, manifestava uma insatisfação muito grande em relação à pessoa do cardeal Dom Agnello Rossi. Certo? E isso a gente percebe em algumas outras fontes, né, que há uma resistência por uma boa parte do clero em relação ao cardeal.
que o acusa, vamos dizer assim, de ser muito próximo ao regime militar, de ser uma pessoa, às vezes, a alcunha eu acho equivocada, de ser tradicionalista. Eu não creio que ele era tradicionalista. Conservador, sim, mas tradicionalista, não. Mas, por outro lado, o próprio Cardeal ele foi muito ponderado em algumas coisas, né? Foi graças a ele que vários estudantes do IFT foram tirados da prisão. Foi porque ele interferiu, ele se manifestou, embora ele não tivesse autoridade direta sobre isso, mas houve um certo respeito à figura do Cardeal para poder liberar alguns estudantes que haviam sido presos. Ele rejeitou uma condecoração, ele ia ser condecorado, agora eu não me lembro exatamente qual seria a condecoração mas ele rejeitou, ele não aceitou, porque isso iria, de certa forma, comprometê-lo também com essa questão de um vínculo mais profundo com o regime militar. Então, ele procurou também se afastar, né, vamos dizer assim, daquilo que o ligava mais diretamente ao regime militar. Agora, naquilo que se refere ao âmbito interno da igreja, ele era um homem mais tridentino que simpático às ideias mais liberais, vamos dizer assim, que estavam sendo fermentadas dentro do IFT. Isso sim, ele tinha esse viés conservador. E a sua autoridade estava sendo contestada, né? Os estudantes foram para esse diálogo muito armados, né? Isso é nítido no livro de Atas. Eles foram dispostos assim, a crucificar o cardeal, quase que isso, né? Eu acho que as revoluções, os posicionamentos, eles são necessários, mas quando eles perdem o juízo, entram numa linha de polaridade, o que se tinha razão deixa de ser. O que podia Exato. ser questionado vai por água abaixo porque você perdeu o juízo. Quando você polariza, você tira o equilíbrio e tira a razão. E aí é onde a gente entra nos grandes problemas, eu acho, que nós temos da humanidade, que é quando você entra nessa figura autoritária. Então, você toma o lugar do autoritário. Quando você polariza, aí você deixa, então, de ter alguma inclinação a qualquer tipo de resolução e a qualquer mediana, já que você agora toma a figura do totalitarista. Então, é uma linha que a gente evidencia muito. Conta pra gente. No caso, pode falar. Por exemplo, porque o que eu vejo como curioso é isso. Mesmo que o cardeal, no livro de Atas eles falam isso, que ele foi com certo receio, ele foi temeroso, ele chegou a cogitar nem ir nessa reunião, mas ele foi. Uma reunião de um diálogo que foi pedido com ele. Ele foi para essa reunião. Os estudantes pediram um diálogo com o cardeal. Diálogo supõe que você também vai escutar. Você vai ter o direito de falar. E aí eu acho a ideia de Hannah Arendt. Para Hannah Arendt, o que é a política? É o espaço do diálogo, é o espaço das ideias livres, é o espaço onde você pode se manifestar, né, sem, vamos dizer assim, a repressão. Então, os estudantes se manifestaram e o cardeal deu as suas respostas. Foi uma coisa assim... as perguntas foram levadas com antecedência, ele respondeu aquelas perguntas que os estudantes fizeram. Então, assim, não houve diálogo, foi uma coisa unilateral? Me parece que não totalmente. Dizer que o cardeal era um homem autoritário e agiu arbitrariamente, não me parece ter sido bem assim. Agora, ele esvaziou o IFT de outras formas. Ele usou de outros canais para esvaziar o IFT, isso sim. Bacana. Esse é um artigo produzido durante o doutorado, mas é o tema da sua tese final? O objeto de pesquisa é o IFT. Né? Na minha tese, eu procuro mostrar quais eram as grandes discussões que estavam em voga, né? que estavam sendo debatidas na época, que levaram à criação do IFT. Depois,
quais foram os passos, as fases, né, do IFT. Então, esse primeiro momento de Instituto de Filosofia e Teologia. Depois, o segundo momento, que foi o momento mais candente, mais caloroso, de maior enfrentamento, que é o de Instituto de Formação Teológica, de 68 e 69. E no terceiro momento, eu vou me focar no diretório acadêmico e nas relações com o DOPS, porque aí entram algumas personalidades, né? É muito interessante o desenvolvimento do diretório acadêmico, que inclusive aparecem duas figuras femininas, né? Isso me chamou a atenção, tem duas mulheres, né, que faziam parte. Na hora que você falou da Ruth, doutora Ruth, né, e da Marta Suplicy, eu achei interessante, porque a gente começou falando que era para a ordem religiosa, né, era do sacerdócio. Eu falei, bom, que é muito interessante esse espaço. O Colégio de Zuazô, ele era das cônegas de Santo Agostinho, e visavam, então, isso, a formação das meninas, das moças, né, de classe média, geralmente classe média alta, né, da sociedade paulistana. Mas as cônegas depois criaram um novo colégio no Morumbi. Então, aquela unidade que ficava ali na esquina da Augusta com a Caio Prado, ela se esvaziou. Ali, Agora que você está falando, a Caio Prado é ali próximo à Mackenzie e ao prédio da PUC que trabalha Exato. Sim, chegamos. Exatamente. Ali estava a Mackenzie, o Instituto Sede Sapiense, que na época era das Cônegas de Santo Agostinho, hoje é o prédio onde está uma unidade da PUC. Isso. E também ali estava a Faculdade de Filosofia da USP, né? Era ali também, nessa região. Então, era-se uma área de efervescência estudantil, né, vamos dizer assim, masculina e feminina, né, vamos dizer assim. As universidades que já tinham esses dois elementos, né? O Instituto Sede Sapiense já estava se tornando, nesse período, também misto, né? E o IFT, ele começa apenas para congregações masculinas. Uhum. Mas no último ano já tem algumas freiras que faziam parte, e teve duas personalidades que fizeram parte do diretório acadêmico desde 67. Né? Duas mulheres, uma chegou a ser secretária, ela secretariou 7, 8 assembleias, né, do diretório acadêmico. E uma outra só aparece o primeiro nome dela, ela foi vice-presidente do diretório acadêmico. Né? Isso, para a época, realmente era algo ainda muito novo, né? Muito novo. Eu não sei se para a época não, viu? Até hoje nós temos algumas resistências com algumas mulheres nessas áreas. A primeira, que é a única que eu tinha um nome mais completo, né, é Terezinha de Lizia Vasconcelos. Eu não encontrei quase nada, né, a respeito de quem era Terezinha de Lizia Vasconcelos. Estranhamente, nenhum das pessoas que eu entrevistei, nenhum se lembrava. Um até se surpreende, né? Esse é um outro artigo que está para ser publicado, né? Sobre as entrevistas que eu realizei. Um dos entrevistados falou, mas mulher? Não tinha mulher estudando conosco lá, sabe? E a segunda, que só é chamada como Beatrice. Eu falei, mas Beatrice não é um nome comum. Sim. Né? A gente tem Beatriz, mas Beatrice, né? Eu falei, isso não é um nome comum. Depois eu consegui várias informações a respeito, né, de quem era Beatrice. Curiosamente, Beatriz era uma judia. Os pais passaram pelo campo de concentração. O pai se casou depois, num segundo casamento. Ele ficou viúvo, se casou novamente com uma que era católica. Isso causou um certo rebuliço. Ela não dá muitos detalhes, né? Num depoimento dela no DOPS, em 71. Ela não dá muito detalhe, mas aí ela fala que o fato do pai ter se casado com uma católica causou um certo rebuliço na comunidade judaica, né? Mas que ela depois se tornou católica e estava, na época, como estudante de teologia.
no livro de Atos, ela se identifica como estudante de teologia. No livro de Atos tem uma fala dela em que ela fala, e nós, estudantes de teologia? Nós. Né? Então, ela se identifica como estudante de teologia nesse período, né? E chegou a ser vice-presidente do diretório acadêmico, né? Nesse momento. Né? Nossa, é uma parte da história muito, muito interessante. Na verdade, toda parte da história é interessante, porque embasa aquilo que nós somos e, de certa forma, o que nós pensamos. Bom, Frei, eu falaria com você aqui até anoitecer, mas nós temos o tempo que o pessoal fala de entrevista. Já passamos um pouco, mas eu tenho certeza que só enriqueceu. E espero conhecê-lo pessoalmente. Eu também estou na PUC São Paulo, então toda segunda estou lá, estarei lá esse semestre. Você está terminando agora o doutorado? Eu, na próxima semana, faço a qualificação, na sexta-feira que vem, que há 8 dias. Já faço a qualificação e tenho até o final do ano que vem para apresentar a tese. A tese, bom, parabéns, já estamos bem parecidos nessa jornada de PUC. Eu estou fazendo parte do grupo de estudos, né, do Núcleo de Estudos Agostinianos, na PUC, né, junto ali com o pessoal do Labor, né, quem mais tem contato ali de vez em quando é com a Andrea, né, Andrea Kogan. Uhum. Tem um grupo também de pensamento judaico ali, muito interessante. Muito A gente sempre está bacana. em contato ali. Bom, agradeço novamente, muito obrigado pelas suas contribuições. Está sempre convidado, sempre que quiser vir falar aqui, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar também. E já me coloco à disposição para qualquer necessidade que você tenha nesse âmbito de publicação. Obrigado, eu agradeço muito. Muito obrigada, tá? Fica com Deus. Fica com Deus também. Até mais. Até mais, tchau.